citar, os professores não estavam aqui quando nós começamos. Excelente a apresentação, iluminou bastante o diagnóstico, então nós já estamos tentando aproveitar o diagnóstico que vocês propuseram. Cumprimentar o presidente, o Guilherme, né, das nossas instituições. Deputado Tadeu Alencar, PSB de Pernambuco, por favor. Muito boa tarde. Eu quero cumprimentar de maneira muito especial aqui o presidente Fernando Henrique Cardoso, dizer da honra de estar aqui na fundação que carrega o seu nome, e também o Sérgio Fausto, dizer da alegria de estar aqui com vocês, discutindo esse tema tão importante, patrocinado aqui pela RAPS, que eu tenho o prestígio e o privilégio de integrar, especialmente pelo caráter suprapartidário da RAPS. Eu acho que o Brasil vive problemas tão complexos que demandam soluções para além dos partidos, para além dos segmentos sociais. Eu acho que isso é uma tarefa de muitos. E me alegra muito estar aqui. Eu sou um deputado de primeiro mandato, na verdade, eu sou um servidor público, sou procurador da Fazenda Nacional, mas por ter participado do governo do ex-governador Eduardo Campos, me deu uma animação muito grande de participar de uma política que possa melhorar a vida da população, que possa ter os compromissos e os valores desse campo progressista, que a gente sempre foi um militante com o doutor Arraes, ali ainda muito jovem, mas, para além desses valores e desses compromissos, abrir a política para os novos tempos, para uma ordem econômica global, para uma sociedade que é virtual, enquanto os governos continuam analógicos. Então, eu tenho tido uma experiência pessoal extraordinária no Congresso Nacional. Acho que ali é um retrato do Brasil. Nenhum outro ajuntamento de pessoas me parece tão revelador da alma brasileira, com suas virtudes e os seus defeitos, do que o Congresso Nacional. E me parece que a gente tem um desafio muito grande no momento em que a sociedade claramente está desencantada com a política. Mais do que desencantada, a gente sente nos aviões. Eu queria cumprimentar aqui o nosso Guilherme Leal, querido. Nos aviões, essa ojeriza, presidente Fernando Henrique, a política é visível. Assim, as pessoas, quando identificam que alguém exerce alguma função política, é uma cara de enfado, uma agressividade que nos faz pensar que isso afugenta as pessoas que querem participar da política para servir ao seu Estado, ao seu país, especialmente num tema que toca financiamento de campanha. Porque o senso comum, em qualquer lugar do Brasil, é de que a política é uma atividade para quem tem dinheiro, não é para um servidor público, seguramente. Então, eu acho que esse é um ponto crucial. E a gente, ali, de 2013 para cá, nós vimos claramente, apesar daquela pauta difusa de 2013, das jornadas chamadas Jornadas de Junho, claramente tinham duas coisas ali que eram pilares da expressão coletiva de quem estava na rua, que era um desejo de ética na política, de um lado, e de outro, de governos que deem respostas aos complexos problemas que temos no Brasil, cidades metropolitanas desafiadas a enfrentar resíduos sólidos, transporte público, qualidade de vida. E a gente, de 2013 para cá, nós não demos nem as respostas do ponto de vista ético, nem as respostas do ponto de vista da melhoria da qualidade de vida da população, ainda mais no terceiro ano de recessão. Então, eu tenho visto a gente dar muitos sinais trocados. Eu costumo dizer que cheguei numa legislatura muito complexa, porque, nesse meio tempo, a gente afastou um presidente da República, afastou um presidente da Câmara dos Deputados. Assistimos em muitos debates ali no Congresso, na Câmara, aquele plenário que tem uma maioria que não... E nós estamos seguramente em minoria. Eu falo aqui de políticos com a autoridade que tem o Marcos Pestana, o Molon, e muitos de nós que estamos ali para exercer essa política que tem a cara de pretender transformar o Brasil. Mas tem uma maioria que está ali para fazer negócio. E esses negócios se refletem. Tem uma coisa que me chamou a atenção,
Eu quero cumprimentar assim, de maneira muito especial também as apresentações que assistimos aqui dos dois Brunos. O Brasil tem Bruno e Marrone, mas tem Bruno Reis e Bruno Caraza. Eu penso que... E olha que eu gosto de Bruno e Marrone também. Mas fiquei muito bem impressionado, mas me chama a atenção uma coisa, quando ali a gente vê que essa concentração, isso é um problema-chave na minha avaliação, 0,4% dos agentes econômicos e 0,2% de indivíduos que participam desse extrato principal das doações. A rigor, eu acho que quem eventualmente recebeu uma contribuição empresarial de qualquer grupo econômico tem o dever, não há, de per si, nenhum vício de origem pelo fato de você ir defender ali, debater, discutir, relatar uma medida provisória do segmento que apostou na sua integridade como político. Eu acho que é um dever. Agora, a forma como se exerce esse debate nas comissões e nas votações em plenário é que é o X da questão, embora eu tenha que admitir que é potencialmente lesivo na medida em que há essa concentração de um lado e a gente observar a curva ascendente que esses segmentos econômicos tiveram ao tempo em que apostavam cada vez mais como negócio, né, nesse capitalismo bem peculiar brasileiro, de que é melhor, ao invés de investir em inovação, ao invés de investir em qualificação profissional, em modernização do seu parque fabril, é melhor apostar em financiar como foram financiados, todos nós fomos financiados, não há quem não tenha recebido doação empresarial. Agora, há quem se vincule, seja de interesse do Brasil ou não seja de interesse do Brasil, aos objetivos do financiador. Mas eu penso que essa legislatura, ela foi essa maioria que não tem esse compromisso transformador, ela, durante vários momentos, ela deu as costas para o país. Aí eu faço um corte aqui dessa proposta de reforma política, né, que o ex-vice-presidente Marco Maciel, do meu estado, dizia que era a mãe das reformas, então se discute isso há muito tempo, há 3 décadas. E a cada vez o jogo de interesse, a confluência de interesses que se chocam, muitas vezes impede uma convergência mínima para que a gente tenha um avanço. A proposta que veio nessa comissão, que o Marcos Pestana é vice-presidente, ela tem 2 características extremamente frustrantes. Tem a demonização de um lado, mas tem também essa transição, com todo o respeito, evidentemente, à sua posição, o distritão não pode ser um motivo alvissareiro, um modelo que, mesmo transitoriamente, ele fragiliza os partidos, ele é personalista, ele aposta nas individualidades, ele não permite a representação das minorias, o recorte de gênero, ele é a lei dos mais fortes, é o topo da cadeia alimentar. Se a gente pretende, numa reforma política, diminuir a influência do poder econômico, eu penso que o distritão ele acentua a influência do poder econômico. Então, eu, sinceramente, tenho um desconforto enorme. Tive no passado, quando estivemos lutando contra... Eduardo Cunha não ia defender um sistema que não aproveitasse aos seus interesses. Ele que tem o papel que tem na política brasileira. Então, eu acho que essa foi uma resposta que, de algum modo, são reações quase automáticas de tudo que vem da política. O fundo é muito caro, caríssimo, é 3,6 bilhões. Se botasse 1 bilhão, se ia dizer do mesmo modo que era caríssimo, que ia tirar dinheiro das políticas públicas. Mas, em relação ao sistema eleitoral, eu acho que o distritão ele não enfrenta satisfatoriamente, mesmo transitoriamente, e nós fizemos aquela reunião com o ministro Gilmar e vários dirigentes de partidos, e se dizia, se a gente reconhece que o sistema eleitoral, que reúne as qualidades tanto do distrital puro como do sistema de lista, é o distrital misto, porque garante uma representação das minorias de um lado e, de outro lado, uma proximidade do eleitor, que eu acho a questão da representação me parece crucial, porque você não tem controle social, você não lembra o nome do deputado, mas isso é revelador de que essa opção por um dado parlamentar, seja vereador, deputado federal, ela é absolutamente sem importância no imaginário da população. Então, eu acho que o distritão não é uma
mesmo transitoriamente, repito, não me parece animador. E, por outro lado, a gente vem discutindo na reforma política o que é que a gente pretendia? Diminuir a influência do poder econômico, diminuir essa fragmentação partidária. Eu tenho muita expectativa, Molon, de que a gente possa aprovar a PEC 282, de iniciativa dos senadores Aécio Neves e Ricardo Ferraço, que ataca dois problemas fundamentais, né? Porque essa coligação nas eleições proporcionais, de você votar em Manuel e eleger Pedro, isso é o retrato exatamente da desarticulação do sistema partidário brasileiro. Você vota em alguém e elege alguém com perfil parlamentar completamente distinto. Então, isso parece uma coisa simples, mas eu acho que a vedação às coligações, mesmo que não seja para 18, que seja para 20, ela ataca um dos problemas cruciais, que é a falta de políticos que disputem em faixa própria, que os partidos defendam o seu ideário programático, que discutam com a sociedade porque são a favor da reforma da Previdência ou são contra a reforma da Previdência, porque são a favor de uma coisa e contra outra. Eu acho que esse debate, inclusive na eleição presidencial, a gente não vê um debate sobre o que é que, para onde quer que se caminhe o nosso país. A gente fica discutindo o aborto, a religião, os costumes, mas não discute questões fundamentais que deveriam ser objeto de um debate tão importante e tão relevante como a escolha de um presidente da República. Depois, a gente tem a instituição de uma cláusula de desempenho, que é outro ingrediente que está na PEC 282 e que eu tenho um otimismo muito grande de que a gente vai conseguir aprovar. Por que a instituição de uma cláusula de desempenho é importante? Porque um partido político virou um negócio no Brasil. É mais fácil criar um partido do que propor um projeto de lei de iniciativa popular. É bizarro. É bizarra essa afirmação, mas é verdade. Então, eu acho que é tempo de a gente contribuir para diminuir essa fragmentação do quadro partidário, para que nós tenhamos partidos que se esforcem em ter um desempenho, uma performance eleitoral, que coloque bons quadros, pessoas que tenham credibilidade na sua coletividade, no seu conjunto social, e que a gente possa ter, sem prejudicar os partidos que, embora pequenos, são partidos de verdade, tem vários. Tem partidos com muitos anos de história, independente do mérito do que se propõe, mas partidos que são partidos de verdade, né, que defendem valores, que defendem algumas causas. Para isso, foi preciso negociar uma cláusula de desempenho que não seja aquela... Nós já cogitamos no passado de ter uma cláusula de 5%. Essa proposta é de 3%, distribuída em 14 estados, e tivemos que fazer uma negociação na comissão, começando em 1,5%, passando a 2%, 2,5%, chegando em 3%, num tempo que é longo demais, mas é o que foi possível negociar. O parlamento vive dessa mediação. É melhor que a gente tenha uma cláusula de desempenho aprovada hoje, na perspectiva de que, em 2030, a gente tenha partidos, uma diminuição considerável, não para inibir a expressão dos pensamentos que tem por mais múltipla e diversa que seja a sociedade brasileira, mas, evidentemente, que não precisa de 28 partidos, 26 com representação na Câmara, 34 autorizados pelo Tribunal Superior Eleitoral e mais de 50 tentando virar partido. Então, eu acho que essa PEC 282 é algo que a gente deveria gastar energia para que ela fosse aprovada. Na questão especificamente do financiamento, eu acho que a gente precisa refletir muito bem o que é que aconteceu nos últimos anos no Brasil. A Lava Jato, a crescente aposta dos agentes econômicos em financiar candidatos, para mim, que sou marinheiro de primeira viagem, foi a coisa mais constrangedora da minha vida, foi sentar diante do empresário para pedir dinheiro para a campanha. E olhe que quem me conhece em Pernambuco sabe que a gente tem uma militância na vida pública para além do exercício de um mandato. Ele sabe, era muito razoável imaginar que eu não estava ali hipotecando apoio ao que não pudesse ser publicamente apoiado, né? Mas é constrangedor. Então, eu acho que a gente precisa verificar que o que aconteceu no Brasil é uma verdadeira captura do Estado brasileiro
né, por uma meia dúzia de conglomerados empresariais. E, quando eu digo isso, eu não estou aqui animando o discurso, muitas vezes cínico, de que, afastando a doação empresarial, nós vamos afastar a corrupção. Eu não tenho de maneira nenhuma, essa expectativa. Mas o que é que acontece? O que a gente viveu, está vivendo ainda, em termos de tudo que a Lava Jato vem revelando, o que é que faz uma empresa apostar e financiar 300 milhões de reais como a JBS, apoiando a direção de quase todos os grandes partidos, todos os nossos partidos. A rede não era criada ainda, mas o PSB, o meu partido, o PSDB, o PT, o PMDB, todos os partidos, dos 31, 28 partidos foram apoiados pela JBS. O que é que faz uma empresa apoiar com essa largueza? Será que, não se, sob a ótica deles próprios, são as vantagens que você já negociou para tirar nos governos, direcionamento de licitações, superfaturamento de contratos, preços, né? Enfim, tudo aquilo que a administração pública, que, se não cuidar e não for diligente com os seus deveres e os princípios que regem a administração pública, pode incorrer nesse caminho de desvio. Mas também as apostas, porque eu vi num dos depoimentos dos dirigentes da JBS dizer: não, esse ali nós vamos apoiar porque pode ser que ali na frente a gente precise e ele já está encapsulado na minha rede. Quer dizer, isso é uma coisa... Então, diante do que a gente assistiu em termos de financiamento, eu penso que é muito delicado a gente não ter hoje um sistema de financiamento. A democracia precisa de ser financiada. Ou o Estado brasileiro financia, ou o Estado brasileiro com doações privadas, ou só as doações privadas, mas alguém vai financiar. Qual é o melhor formato? Acho que a gente tem que olhar para o mundo. Eu defendo, por convicção, o modelo de financiamento público que não tem, de modo exclusivo, em lugar nenhum do mundo. Então, naturalmente, as minhas convicções têm que ser submetidas a um teste. Por que é que nas democracias modernas, na Europa, nos países avançados do ponto de vista democrático, não tem um modelo de financiamento exclusivo? Isso deve dizer alguma coisa para nós. Mas, no outro extremo da nossa reflexão, tudo o que aconteceu deve nos levar a algumas atitudes, e aí, aproveitando o momento de comoção com o fundo público, tenta-se restaurar a doação empresarial com todos os problemas que nós experimentamos. Então, de fato, é uma coisa muito preocupante que, ao invés da gente vamos fazer aqui uma mediação, esse fundo público, antes de discutir o seu valor, a gente tem que fazer a discussão de qual é o modelo de financiamento que a gente quer. Porque, evidentemente, que, se comparar o dinheiro desviado pela corrupção no Brasil, 3,6 bilhões não é sequer o que foi gasto em 2014. Então, eu penso que a criação de um fundo público é essencial. Acho que ela esse fundo deve ser integrado por despesas que já existem. Um deles é o próprio fundo partidário. Eu me lembro, no final de 2015, ali, o senador Romero Jucá, de modo artificial, triplicou na aprovação do orçamento de 2016 o valor do fundo partidário. E nós todos já participamos dessa chanchada. Então, acho que é tempo de pegar o fundo partidário, que tem um valor elevado. A relação dos partidos políticos com esse fundo é uma coisa que precisa ter transparência, disciplina, normatização. Não é possível que as burocracias partidárias exerçam sem controle social, sem controle normativo, sem controle de ninguém, porque essa prestação de contas dos partidos é uma peça de ficção. Então, acho que deveria conter o fundo partidário, deveria conter... Gosto das ideias, como a sua, de, em ano não eleitoral, você aproveitar essa isenção dos programas de televisão para compor esse fundo. Um orçamento trilionário, como é o orçamento da União, seguramente tem despesa, tem gordura para ser cortado, despesa ruim de custeio, para que se possa ter um financiamento público no momento de transição, enquanto a gente faz o debate o ano que vem, para que se possa, em 2019, fazer uma reforma política que pense um sistema de financiamento que é necessário que inclua também a doação privada. A doação privada, isso é cidadão, de pessoa física, ou o modelo que se queira ter como aproximado o ideal, nunca nós vamos ter.
E, para finalizar, que o tempo, e no debate a gente pode discorrer aqui sobre outras coisas, eu acho que é fundamental, para combater essa concentração do doador, o estabelecimento de um teto nominal. É óbvio, nós não podemos ter a desigualdade a partir de uma perspectiva que, na sua origem, ela já traz a desigualdade. Ela está vinculada à capacidade contributiva do doador e não a um limite estabelecido claramente para todos os candidatos. Então, o teto nominal acho fundamental. A questão do autofinanciamento, que é algo que a gente deixou passar, e aí, obviamente, é outro motivo de distorção da isonomia que deve presidir uma disputa eleitoral. Os candidatos ricos podem apostar sem limite, até o limite da campanha, mas ele, como doador, para ele próprio, não tem que ter nenhuma distinção do candidato doador. É uma doação como outra qualquer, deve se submeter ao mesmo teto nominal. A questão da pessoa física, que eu já falei, a disciplina da distribuição dos recursos pelos partidos, transparência e controle. Eu acho que uma democracia não pode prescindir nem de transparência, nem de controle. A Justiça Eleitoral não tem como continuar fazendo um controle que, como foi dito aqui pelo Bruno Reis, ela é por amostragem ou em razão de representações que são feitas. Então, eu acho que se a gente instituir um modelo que possa garantir que baratear as eleições são escandalosamente caras no Brasil, e são as mais caras do mundo. Não são caras, são as mais caras do mundo, um país pobre, desigual, e é por isso que a sociedade está irritada e indignada. Como é que eu vou apostar na política que dá as costas para o povo sequenciadamente e, ao mesmo tempo, mas se botar financiamento privado, ele acha que a política não merece esse financiamento. Financiamento público, ela acha que não deve ter também, mas nós não podemos deixar de ter o financiamento, porque vai aparecer, e talvez da pior forma possível. Obrigado.